A cada dia que eu busco entender o processo do conhecimento, a formação do conhecimento e da luz, a construção da luz, né, discernimento, vou enxergando que o caminho do estudioso, do que busca iluminar-se, é o caminho do solitário, é solo, é o caminho de espinhos, assim como Jesus Cristo, como Sócrates, como tantos outros. É um caminho espinhento. E outra coisa também que deve ficar claro é que não existe uma verdade unificada. Não existe um guru unificado. Um guru onde ele tem a verdade, é um depósito da verdade. Um estudioso onde é um depósito da verdade, como as pessoas pensam. Eu vejo fanatismo tanto nas religiões, nas igrejas, como entre os estudiosos que se dizem iluminados ou iluminando. Os estudiosos da física quântica, estudiosos da ressonância harmônica, do Hélio Couto, Maria Pereda. Quanto fanatismo, quanto obscurantismo. Fica muito evidente. Eu não sei quando as pessoas vão entender que é um processo, é uma caminhada. A verdade é uma caminhada, é um processo e não um local. Não é um local, não uma pessoa, não é um palestrante, não é um livro. Mas tudo isso mas num processo de caminhada. As pessoas querem chegar a um ponto, ou uma pessoa, um ser, por mais inteligente, cientista que seja, com grandes formações, mas não é o local da sabedoria. Como é triste a gente vê tanto em religiões e igrejas. Eu participei de grupos até hoje, né? Eu venho segurando para dizer isso aqui. Vai chover de crítica, de ódio, de ataques. Mas o meu compromisso é com a verdade. Quem me vê falando de sucesso sobrenatural visto em igreja, em grupo religioso, pensa que eu sou um fanático. Ah, isso aí é um fanático. Louco fanático. Quem me vê falando das pesquisas de ciência, das respostas da física quântica, poder mental, pensamento, magnetismo pessoal, pensa que eu sou mais para um feiticeiro, alguém ligado só à ciência e um incrédulo, um apóstata da fé, um incrédulo, um ateu. Pensa que eu sou um ateu. E nenhum outro. Nenhum dos dois. Eu vejo ignorância, obscurantismo, loucura em todos os dois povos. Se diz iluminado, mas quando vai comentar você vê o quanto que são fanáticos. É que quando você fala alguma coisa que tende a derrubar a casinha deles, né? A casinha que eles armaram, que eles pensam que vão encontrar numa pessoa toda a verdade. E não encontra. Encontra muita coisa boa. Muita coisa boa, útil, construtiva, mas não é a verdade em si. Porque a verdade é um processo, é uma caminhada. Mas não, eles pegam uma pessoa e esse é o meu ídolo. Mas é como se fosse um ídolo. Esse é o meu ídolo. E se você falar qualquer coisa que destoa daquela casinha dele, casinha de palha, né? Ele pensa que é uma casa de vidro, de diamante, de cristal. Mas é uma casinha de palha. Se você falar alguma coisa que destoa, eles já atacam igual um religioso fanático. Fala tanto do religioso que não aguenta a igreja, mas é igual. É igual, monta um grupo para discutir física quântica, ressonância harmônica, Maria Pereda, Dr. Lai Ribeiro, para discutir esses temas importantes. Neville Goddard, Joseph Murphy. Você vai ver asneiras das mais assombrosas. Aí você vai pensar, caramba, eu pensei que era entre os religiosos na igreja que eu ouvia loucuras, mas aqui tá igual. Só para citar duas loucuras, né? Teve uma colega que criticava a Elaine Orives o tempo todo num grupo
do qual participava, e ela zombava de Elaine Orives, tirava sarro, porque Elaine Orives falou numa palestra que Zenão era um filósofo, né, por nome Zenão, o efeito Zenão. Ela falava correto, né, efeito Zenão que impede o decaimento atômico. O que é o efeito Zenão? É quando você lança muita ansiedade, perspectiva demais, tensão demais e não solta, né, não segue o tal, que é você focar e soltar, pensa no que você quer, na casa que você quer, no carro que você quer, esquece. Quando você estiver tomando banho, dormindo, relaxado, é onde o subconsciente vai estar criando, materializando aquilo. Mas quando você fica demais, focando demais e não solta, é onde cria o efeito Zenão. E Elaine Orives falou, e essa colega ria, zombava, tirava sarro, dizia que Elaine Orives era uma boba, que ela não assistia nada, Elaine Orives, que era uma louca, uma boba, que falou que era efeito Zenão, Zenão era um filósofo, e é um filósofo. É um filósofo que antecedeu a escola estoica. Antes de chamar o estoicismo, escola estoica, que refere a portal de entrada, onde estudava, os filósofos estudavam na Grécia Antiga, falava-se Zenão, que é um homem que naufragou, perdeu tudo e ali ele se descobriu, né? Esse é o efeito do Zenão. Queria que o navio cheio de seus bens, pertence a um muito rico, e no naufrágio ele perdeu os seus bens, chegou naquela ilha sem nada e encontrou na filosofia, no estoicismo, que se antecede o estoicismo, mas na filosofia, no conheça-te a ti mesmo, ser ou não ser, nas questões dos temas filosóficos, ele encontrou a razão de ser, encontrou a si mesmo. E ele falava que o melhor dia da vida dele, a maior descoberta, o melhor momento, foi quando ele perdeu tudo que tinha. Que quando ele perdeu tudo que tinha, em termos materiais de bens, ele encontrou com a maior riqueza, que é o tesouro interno, que era o interior, que ele não se conhecia. Ele não conhecia ele mesmo. E quando ele perdeu tudo, foi parar numa ilha sem nada, precisou buscar novos meios, caminhos e se reinventar. E ele descobriu. Esse é o Zenão. E a colega zombava da outra. Esses dias uma outra de um grupo de estudo que publica livros, traduz livros de grandes autores metafísicos, autores e autoras. Uma mulher de muito estudo, né? Ela faz as traduções e lança nesse grupo de estudo da física quântica. Ela diz que não suporta ouvir alguém falar que o subconsciente não grava, não memoriza, não copia o não. Que não devemos falar não. Aquilo que você não quer, você não fala não. Né? Você tem que falar sim, eu sou. Ela diz que isso é um absurdo. Onde que o subconsciente não vai saber? E quem vem ensinando isso, por mais que pareça estar ultrapassado, antigo, é verdade. Quando você fala não pensa tal coisa, você pensa. E para o subconsciente ele capta, interpreta e começa a criar. Não importa se você quer ou não quer. Ele grava todos os registros acásticos de outras vidas, de outras encarnações, de outros momentos. Sim, sabe de tudo, sabe. Da barriga da mãe, de quando você nasceu. Ele conhece, sim, sabe tudo que está registrado. Só que ele não sabe discernir se registra algo de bom ou ruim. O que ele ouve, vê e sente, registra. Então quando você fala não pense no macaco rosa, a pessoa pensa. Quando você fala não pense em mastigando um limão, você mastigando um limão, você pensa no limão. Quando não pense num elefante cor-de-rosa, vem na hora o elefante cor-de-rosa. E o que você pensa, você cria. Porque o que você pensa, você cria um efeito emocional sobre aquilo. E a emoção atrai. Então a emoção cria. Então você entra em consonância, em vibração. Entra em ressonância com aquilo que você pensa. Então não deve mesmo falar não. Evitar o não, é melhor positivo. Eu sou isso, eu quero. E ela zomba e tira sarro dessas pessoas que vem ensinando, né? Desde criança eu ouço isso aí. Mas é verdade. Então é querer reinventar a roda. Né? E quanto aos religiosos? Eu já vi na minha adolescência em movimento religioso, no monte, em oração, as coisas ficar acesas. Brasas. O mato, madeirinha, acesas. Né? Ah, então vou virar um religioso? Não. Você vai deparar com loucura, com coisa absurda. Mas os seres aí que eu, né, dá vontade até de chamar de alguma outra coisa, eu vou manter aí os bons modos e bom costume, né? Mas pelo amor de Deus, eles não entendem. Se você falar alguma coisa que você viu, conhece, eles pensam que você quer converter eles e levar isso para religião. Não! A não ser que for uma decisão pessoal, você vai ver coisas grandes. Eu conheci uma mulher, conversei com uma mulher que ficou morta 3 dias e ressuscitou. 3 dias e ressuscitou. Né? Ela morreu no hospital de base em Porto Velho,
Foi uma ambulância do interior para buscar, quebrou, deu problema, ficou arrumando e prometendo que ia ficar pronto, não ficava nunca. Veio outra para buscar também, quebrou, ficou consertando e ela passou uma semana. Então, 3 dias ela ficou morta. Demorou uma semana esse processo de vir buscar. Eu tô falando 3 dias no mínimo. Ficou mais de 3 dias morta. E esteve contato com outra dimensão, o céu, com anjos. Conversa, me contou tudo, os mínimos detalhes. E inclusive esse ser, esse anjo que acompanhou ela, falou que ia acontecer daí 3 anos. Né? Hoje ela pertence a um outro grupo religioso. Na época ela era até católica. Aí eu tô querendo que você vá pra católica? Eu falando que ela era católica quando ela morreu e ressuscitou. Então eu quero que você se converta ao catolicismo. Será que é isso? Pelo amor de Deus. Muita babaquice. Muita babaquice. Então eu conheci um homem com 25 processos e que através desse grupo religioso foram falando para ele que ele ia vencer, contava o futuro, contava as decisões judicial, falava você vai lá e vem com a vitória porque o juiz vai te absolver e absolvia, 25 processos. Conheço pessoas com câncer mortal em fase terminal que reviveu, voltou à vida. Mas então esse grupo é a solução? Não é, eu também achava que era, por isso que eu aguento você, quem fica criticando aí. Essas pessoas que ficam criticando, falando, pensando que vai me abalar. Ai, vou chorar. Vou chorar. É brincadeira, viu? Até parece que vai conseguir me abalar, deixar eu triste. Porque eu discordei da colega Maria Pereira, né? De um ponto. Falei do quanto que ela é inteligente, grande cientista, maravilhosa, linda. Ontem eu fiquei até madrugada assistindo, 2, 3 horas da madrugada, assistindo uma live de Maria Pereira acerca da resiliência, psicologia da resiliência. Né? Aí porque discordei de um ponto, porque ela não tem as experiências que eu tenho, as vivências que eu vivi, as coisas que eu vi. Então ela tá certa no ponto de vista dela, no que ela conhece e viu. Tudo bem. As pessoas já acham que eu sou contra a Maria Pereira. Por quê? Porque eles encontram na Maria Pereira, esse pessoal que me critica, eles encontram a casinha, o castelinho dela. Aí qualquer coisa que você fala, um soprozinho, você tá derrubando a casinha dela. Mesma coisa do Hélio Couto. Uma vez eu falei que funciona, que é boa a ressonância, que é útil, que me ajudou, que é maravilhoso, que me ajudou na questão de vendas, de ganhar dinheiro, sim, só que eu estava optando por estudar e por isso não ia continuar, não ia pedir outro para estudo. Porque para estudo eu ia com as próprias pernas, não precisava de ajuda. Para ganhar dinheiro, para venda, sim. Achei importante a ressonância. Agora para estudo, era só estudar e ler, né? Então eu falei que estava parando, o pessoal ó em cima, criticando, defendendo o Hélio Couto contra mim, meu Deus, mas entendeu? Com raras exceções entenderam tudo errado. Né? E a mesma coisa os religiosos, são tapados. Né? Tem isso, tem ressurreições, vários casos, várias ressurreições, vários. Câncer terminal, de reverter tudo, de médico zombar de pessoa dessa religião, dessa crença, dessa seita. Né? Não é seita herética, não, é de um grupo. E a médica cair na desgraça e acabar morrendo do câncer que a outra tinha, a outra nem o cabelo cair. A médica, não, mas você tá fazendo radiografia, vai cair seu cabelo mesmo, e ri e zombar. Né? Quando ela falou que não ia precisar, a médica zombou, não precisou de fazer cirurgia. Em outro caso, que fez a radiografia, não caiu o cabelo, a médica pegou o mesmo mal e caiu e depois morreu. Eu posso te contar 100, 200 casos aqui, um atrás de outro. Um atrás do outro. De casos que foi resolvido, pessoas que morreram. Então seu Deus é mau. Não, busca o equilíbrio. Se for preciso, põe alguém para dormir mais cedo. É isso. Mas então, minha gente, se você pensar que vai seguir um guru, seguir um mago, um feiticeiro, ou uma igreja, uma religião, uma fé, uma crença, você vai ver em todos eles grandes coisas de manifestação, sem dúvida. Certamente você verá coisas que aproveita. Com Paulo Coelho, com o Mago, com Hélio Couto, com Maria Pereira, com Eliphas Levi, nos escritos de Eliphas Levi, Helena Blavatsky, Saint-Germain. É claro que você vai deparar com coisas fantásticas, maravilhosas, mas você não vai chegar à luz plena. Não existe uma pessoa que aquele é um guru, vai andar com vestidão, com a roupona, como diz a Maria Pereira, né? E meditando por aí, com a roupa cor de laranja. Não é assim. Não é assim. Você vai juntando ao longo do caminho.
coisas que se aproveitam em palestras, em vídeos, em livros, Bíblia, experiências com Deus, né? Então isso aí é fichinha. Pessoa que tinha 30 anos de prisão para cumprir, que foi liberado com 90 dias, depois de uma palavra, nesse mesmo pessoal, nessa mesma igreja, religião, né? O cara 30 anos para cumprir, 90 dias faz uma obra, chegou uma ordem judicial lá e soltou. Vai ficar nervoso com isso? Ah, mas então você... Calma. Tem muita coisa errada nesse grupo também. Heresias, loucura, coisas absurdas. Ignorância, inveja, tem. Aí você vai cego, porque você vê uma ressurreição, vê um milagre grande de alguns cânceres aparecer, processo na justiça sumir, né? Coisas ser revertida, causa perdida ser revertida e ganha, vai como um cego e cai de braços abertos, que é o que eles fazem. Eu sinto dó, sinto pena deles. É o que eles fazem, eles caem de peito aberto e se rebentam. Fala asneira, fala ignorância, você não pode mostrar nada. Você vê que uma coisa está fora que é absurda. Pra você ter uma ideia, tem um irmão dessa mesma igreja que ele vem sendo assaltado, roubado várias vezes. Inclusive, ele mesmo, Deus falou pra ele que ia recuperar, ele recuperou toda vez. 2 caminhonetas já, 2 Hilux que roubaram dele, recupera. Ele fala, ó, Deus falou que vai devolver. Com pouco, eles vão atravessar na ponte, ela escorrega e cai do lado, a polícia recupera. Divisa com a Bolívia, que é divisa com a Bolívia, eles passam pra lá. Roubaram a moto dele, ele falou, Deus mostrou pra mim que ela vai vir reformada, veio reformada, né? Muitas outras coisas que eu poderia contar aqui. Só que é uma pessoa muito simples. Aí foi um outro lá da mesma igreja, da mesma religião, e falou pra ele o seguinte, que se os caras for roubar ele, que tava tentando assaltar direto esses dias, e ele chama a polícia, e a polícia acabar trocando tiro, e vir abater um bandido desse, o sangue do bandido vai cair nas costas dele, vai perder a salvação, vai perder a alma dele. Tem condições a coisa dessa? É brincadeira? Perder a salvação porque a polícia matou o bandido que... Então o que ele tem que fazer? Abrir a porta e falar, vem pra cá, bandidos. Rouba tudo, leva tudo. Quer a chave da caminhonete? Então é isso. Tem condições uma pessoa falar um trem? Então olha que ignorância, que loucura. Só que esses mesmos loucos, ignorantes, analfabeto, semi-analfabeto, vê coisas assombrosas, extraordinárias. Né? Eu conheço casos de analfabeto que a fé dele, o Deus da fé dele, abateu o inimigo. A pessoa queria destruir ele, destruir o casamento, tomar a esposa e morre. Morre mesmo, um monte de morte. Eu contei isso uma vez num grupo de estudo de mecânica quântica, o pessoal, ó, em cima de mim. Eu contei de uns casos que eu conheço. Eles falaram que eu falei que Deus matou por causa de mim. Né? Tinha um ateu no grupo, mas falava loucura, rotava podridão, arrotava ignorância, estupidez. Então, alto lá para estupidez, nenhum nem outro. Ambos os grupos, com raras exceções, tem uns comentários até bons, que entende o que é que estou falando, mas pelo amor de Deus, né? Dos dois lados você vê loucura, você vê coisas absurdas. Os que querem ser iluminados falam loucura igual, pior do que religioso fanático. E sabe por que eu tolero essas pessoas? Eu curto lá e... que eu também já fui cego. Eu já fui ignorante, tapado, religioso fanático. Já fui. Eu tenho que compreender e aceitar eles, aguentar tudo isso. Ouvir asneira, ouvir loucura. Né? A tendência é ficar mais sozinho, né? Assistir as lives, assistir os vídeos no YouTube, ler livros, mais sozinho, solitário, afastar mais das pessoas. Afastar das pessoas. Então, as pessoas tendem a buscar por um lado, não sei, tendem a pender para um lado. Elas querem achar um porto seguro. Elas querem achar a casinha delas confortável. Aí ela ou pende pro lado da religião, da igreja, vira um fanático louco que não quer ouvir mais nada, ou pende pro lado de uma pessoa, acha uma pessoa e esse é meu guru, meu salvador. O que você fala contra aquele ali é igualzinho os religiosos. Esses de um líder religioso dessa mesma religião, igreja, que eu posso contar coisas aqui semana, né? Que eu conheço em 21 anos. 21 anos analisando, então conheço muita coisa. De
coisas grandes, milagre, coisas fantásticas de outro mundo. Difícil explicar por causas naturais, pela ciência. E um líder falou uma loucura esses dias, uma asneira antibíblica, uma heresia. Ele falou que Jesus não entrou no céu ainda, sendo que a Bíblia tem 50 passagens, 100 passagens, está recheada de passagens que Jesus subiu ao céu, voltou para o céu, está sentado à direita de Deus, está perante o trono de Deus, que viu o trono de Deus e Jesus do lado quando apedrejaram ele, que Jesus antes de subir ao céu ficou 40 dias e 40 noites aqui, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, antes de subir aos céus. Está escrito que ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, que é Jesus, o Filho do Homem. E uma pessoa falar uma loucura dessa, aí eu fui comentar, né, que é heresia, os crentes já rotou lá, vou falar mal de irmão. Ou seja, eles não ouvem nada, não querem se iluminar, não querem enxergar a verdade, continuam na ignorância, porque eles acham que um comentário desse está falando mal. É igualzinho o caso desses mesmos crentes que uma vez um líder morreu e aí tinha duas versões. Uns que era apoiador dele falava assim que morreu por causa da perseguição, porque tiraram a liberdade dele e ele morreu de acidente e tal. Um outro grupo falava morreu porque quis processar a graça de Deus, a obra de Deus, irmão. E ele morreu, porque ele quis processar. E aí você viu os dois grupos, aí você começa a enxergar o quanto que essa postura de assumir uma coisa cegamente, dessa casinha de cristal, pensa que é de cristal, mas é de palha, podre. Né? Quando a pessoa se cerca de uma casinha dessa, ela queima fácil essa casinha. Não tem firmeza, não tem estrutura, porque não tem conhecimento. Então, se achar que vai ter esse guru, esse feiticeiro, esse mago, que vai te iluminar, mostrar, ó, eu não sou essa pessoa. No meu canal você não vai encontrar. Entendeu? Eu estou buscando, assim como vocês, também um pouco mais de luz a cada dia. A verdade última. Um pouco mais de luz, né? Então por que eu relevo, tenho paciência, tem que ter paciência? Porque eu também já fui dessas loucuras. E quando eu vejo colegas que se dizem iluminados, terapeutas, pessoas falando asneira e loucura, aí eu me lembro, né? Eu posso citar muitos outros casos aqui. Dessa colega que zombou no grupo da Elaine Orives e a Elaine Orives estava certa. Dessa outra que zombou tal do que não pode colocar, falar não, que isso é besteira. E tá certo. Tá certo. Porque tem que evitar pensar. O que não é pra pensar, evita pensar. Então, em vez de falar não quero ficar desempregado, quando você fala não quero ficar desempregado, você já vê a imagem do desempregado. De você desempregado. Você não quer isso, você tá pensando. Indiretamente você tá pensando e atraindo. Então, o correto é falar eu tenho emprego, eu tenho trabalho. Então, eu não sei, o caminho é solitário. O caminho da iluminação é solitário, solitário mesmo. Você que está assistindo meu vídeo aqui, que pretende enveredar por esse caminho da iluminação, da descoberta, muita coisa para descobrir. Esse negócio de eu ter conversado com uma pessoa que ressuscitou é só um... Eu não concordava com Hélio Couto quando ele falava sobre reencarnação e contato com mortos, contato com espírito. Eu discordava. Hoje eu já vejo que eu estava errado, certamente. São N casos. Eu conto num vídeo meu de realidades paralelas de uma moça já morta, falecida, que uma viatura de guarnição foi lá e foi revistar uma casa abandonada e ela estava lá. Uma moça que morreu há anos. Quando falou pro pessoal da casa que não tinha ninguém, só tinha uma moça, que foi falar como que era a moça, o pessoal da casa, essa moça morreu num incêndio. O que os espíritas falam? Os pesquisadores do metafísica, do mundo espiritual, que quem morre de morte sofrida, o que os feiticeiros falam? Quem morre de morte sofrida, incêndio e afogamento, são almas para determinados tipos de trabalhos. Elas ficam ali em volta de corpo. Quem morre a morte muito sofrida, como queimado, por exemplo, fica em volta do corpo. É o que os feiticeiros dizem. E essa moça estava lá o quê? Foi morta queimada anos atrás. Já foi visto vultos e pessoas em lugar de incêndios. Chernobyl, quantos avistamentos de coisas estranhas. Morte sofrida.
E para acabar de completar, uma pessoa dessa mesma igreja, religião, de tanta coisas grande, tanta ignorância, porque a ignorância mora ao lado da sabedoria. A sabedoria e a ignorância moram ao lado. Porque quando a pessoa busca sabedoria, ela se aprofunda em algo. E quando ela se aprofunda, ela tende a ficar meio cega por outras coisas. E é onde a ignorância cega ataca ela. Porque ela está tão focada na luz que ela está enxergando, que a ignorância do lado ela não enxerga. Esse aqui é o problema e o perigo. Todos que afundam que demais no busca da luz, ele afunila a visão. E ele só enxerga aquela luz, que é luz de fato. Só que ao lado daquela luz, na sua circunscrição, tem trevas, tem escuridão. Só que a pessoa não enxerga. Mesma coisa com religião, com o caminho do feiticeiro, do mago, do guru. Dá na mesma coisa. E essa pessoa dessa mesma igreja, que não acreditava nisso, o marido dela morreu e ela via ele na igreja. Que não é reencarnacionista, não acredita em vida após a morte. Apesar que ela é solta, ela não é contra. Não é igual Adventista sétimo dia, não, que é contra. Ensina contra que isso não existe. Não, é solta. Essa igreja é solta. Se quiser acreditar, acredita. Eles não batem nessa tecla, não. Eles falam só de Jesus e salvação. Mas a mulher viu o marido dela na igreja. Um dia ela atendeu o telefone. Quem que estava do outro lado da linha? O marido dela morto. Oi, aqui é fulano. Eu estou bem. Continue no caminho que você está. Continue da forma que você está. Que você vai vir para cá também. Eles estão num lugar muito bem. E eu vou depositar a quantia tal na sua conta, na Caixa Econômica. Você vai lá e saca para você pagar essas contas, essas dívidas aí. Que com o meu falecimento você ficou devendo. Ela foi lá na Caixa Econômica, o dinheiro estava lá. Ela sacou, aí parou, ela ia voltar e perguntar. Mas de onde veio esse dinheiro? Quem depositou? Uma voz interna falou assim, não pergunte nada. Vai embora, vai em paz. Ela ia voltar para perguntar, mas e esse dinheiro? Quem depositou? Tá o nome de quem aí? Da onde se deposita? Freou com aquela voz, aquela advertência e seguiu o caminho dela. Não é espírita, não é reencarnação, não é nada. O que o Hélio Couto conta? Que a mãe do rapaz, o rapaz recebeu uma mensagem por mensageiro, veio da telefonista, naquela época era telefonista, falou na cabine tal, ele foi lá, era a mãe dele, falecida. E a sua mãe. Levaram para os peritos fazer análise da voz, se era a mesma pessoa, era alguém fingindo, né? Talvez para alegrar ele. Os peritos concluíram que era a mesma pessoa, 100%. É a mesma voz, a mesma pessoa. Sem erro. Pericial. Né? E ele conta tantas outras coisas. Então, antes de rir, zombar, de ir para um comentário precipitado, tem que analisar, tem que ter cuidado, tem que ter calma. Tem que ter calma, senão fala loucura. Em tudo. Nos meus vídeos você vai achar informação boa. No livro que você vê, você vai achar. Com Maria Pereira vai achar. Com o Hélio Couto vai achar. Com todos você vai achar. Só que é isso, é um processo. Não tem uma fórmula mágica. Ah, isso resolveu. Para enriquecer, para ganhar dinheiro, para iluminar. Não é. Nem subir no monte, ficar lá meditando. Não é. É um processo, uma soma de circunstâncias. Esses dias alguém me perguntou se poderia enrolar a toalha, porque as blogueiras, youtubers, pessoas famosas, tira dor de cabeça enrolando a toalha na cabeça e coloca um copo de água. E aí a cabeça, aquela dor de cabeça cria bolhas no copo de água, né? Elas falam na internet, mostram. Pessoas ricas, viu? Não é qualquer pessoa, não. Pessoa muito rica, bem sucedida, pessoas famosas, né? Pessoas que têm respaldo. Não é qualquer pessoa, não. E fazem isso para passar dor de cabeça. Aí me perguntaram. Eu falei, olha, eu não sei como que funciona, mas se funciona é importante. Aí um outro falou, não, isso é simpatia. E eu também, tempo atrás, ia dizer que era simpatia e que não podia. Mas quase tudo parece magia. Toda ciência muito evoluída ou coisa não explicada parece magia. Parece feitiçaria, magia, simpatia. Eu falei, não vejo problema. Quem sabe um dia terá uma explicação para isso. Se fosse antes, eu já ia ir contra. E essas pessoas querem se aparecer. Quando alguém repreende o outro porque falou, né, uma pessoa, um líder lá importante, falou uma loucura, uma asneira, você não pode comentar. Senão ele vem com 1000 pedras para cima de você. Ué, então como que vai chegar a verdade? Como que até essa pessoa vai ver que ela falou loucura? Se não pode falar, não, tá falando mal. Falando mal não, falar mal é uma coisa. Agora falar algo que você pode apresentar outro ponto de vista é outra coisa.
é outro fator. E as pessoas que tiveram encontro com Jesus em outra dimensão e tudo que foi falado lá aconteceu, contou assim, assim, X. Quantos fatos, quantos casos? Não tem como jogar isso no lixo. O problema é que a pessoa enloca quando sente que a casinha dela, a casinha que ela está construindo, sobre quem? Sobre um guru, sobre um youtuber, sobre alguém que elas acreditam que é o centro da sabedoria, viram idolatria, viram uma religião. Quando a pessoa fecha que ninguém pode mais comentar aquela pessoa é porque virou uma religião. Virou uma religião, é a mesma coisa, fanatismo puro. E é isso que eu vi em muitos comentários dos vídeos que eu comentei sobre Maria Pereira e um tempo atrás sobre o Hélio Couto. Né? Não precisa desse estresse todo. Aí é onde eu vejo, nossa, o caminho da iluminação é muito solitário. Né? Pode analisar os grupos para você ver. É solitário. Solitário. Porque aonde você for, você vai ouvir asneira e loucura. Por exemplo, o Osho mesmo era triste. Já ouviu falar que o Osho era um homem triste? Né? A alegria dele mais era as meninas. Muitas meninas e tal. Tem toda uma história. Eu já vi o Hélio Couto falando bem da... de Calcutá lá. Santa... esqueci o primeiro nome. Eu sei que é Santa de Calcutá. E tem uma outra versão do culto à morte, né? Não deixava tirar as pessoas para fazer tratamento, ficava ali tratando com analgésico para morrer. Entendeu? As pessoas queriam oferecer um outro tratamento, não podia. Sabia que ia morrer, sabia, mas tinha que ficar ali. Mas que amor é esse? Ela amava essas pessoas ou ela queria ganhar respaldo internacional, respaldo político, nome, incentivo para essa casa? Então esse é o problema de você olhar só para um lado, pegar só uma versão da história. E eu posso falar uma hora loucura e asneira? Posso. Maria Pereira também é falível. Hélio Couto, idem, falível. Igreja e religião que você já viu centenas de milagres, 200 milagres, sinais e prodígios, também pode ter falha? Sim. Eu antes dizia que não. Quando eu vi os primeiros milagres, as primeiras coisas grandiosas acontecer, aquilo para mim era igual as pessoas estão com Maria Pereira e com Hélio Couto. Não, sem falha, imaculado. Olha, quanta loucura, eu falei, quanta asneira, porque eu estava embriagado pela luz que estava vendo. Não enxergava que tem treva ao lado. A luz e as trevas, energia, a luz e a energia escura convivem. É um com o outro o tempo todo no universo. Não separa, é luz e trevas. E eu queria que fosse só luz. É igual as pessoas que me criticaram.